Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao assunto da última aula, que é circunferências. Só que agora a gente vai ver mais, agora que a gente já sabe o que é uma circunferência, né? A gente vai ver posição relativa entre circunferências e quadriláteros e as circunferências. Bom, primeiro, posição relativa de duas circunferências. Tem vários casos que a gente pode ter entre duas circunferências, várias relações entre elas. A primeira a gente tem essa circunferência aqui que eu chamei de lambda 1 e essa outra aqui que eu chamei de lambda 2. Essa lambda 1 aqui tem um raio de 3 centímetros e essa outra aqui um raio de 8 centímetros. E elas estão afastadas uma da outra, eu peguei aqui esse pontinho que está mais próximo entre elas, né? E a distância entre elas é de 9 centímetros. Então, eu tenho aqui que a distância entre os dois raios, que eu chamei de D, então D é a distância do raio de lambda 1 para o raio de lambda 2, então essa distância vai ser esse raio, né, que é 3 centímetros, mais os 9 centímetros aqui de distância, mais o raio de lambda 2, certo? Então aqui, meu D vai ser maior que o raio de 1 mais raio de 2, né, porque eu tenho que somar esse 9. Então, quando lambda 1 é exterior a lambda 2, aí não importa, né, se eu rodar ela em qualquer lugar aqui em volta de lambda 2, sempre a distância D entre os centros das duas vai ser maior que a soma dos raios, porque uma está longe da outra aqui. Lambda 1 é exterior a lambda 2. Agora, se lambda 1 for tangente exterior a lambda 2. Bom, porque exterior aqui vocês vão entender mais pra frente. Mas eu peguei lambda 1, andei com ela e encostei aqui em lambda 2. Se eu só encostei, elas são tocadas só por um pontinho aqui. Só esse pontinho aqui é o único ponto de encontro de lambda 1 com lambda 2. A gente já viu que isso é a definição de tangente, né? Ela só tem um ponto em comum. Então, como vai ser a distância D entre os centros delas aqui? Vai ser esse raio de 3 centímetros mais o raio de lambda 2, que é 8 centímetros, né? Então, o D aqui vai ser igual a R1 mais R2. Então, se o exercício me der aqui quanto que vale o D dessas duas e me der o raio das duas, eu já sei dizer se elas são exteriores uma à outra ou se elas são tangentes exteriores, né? Então, se o meu D ele for maior que R1 mais R2, que foi o que a gente viu aqui atrás, né? Então, se D for maior que R1 mais R2, quer dizer que uma é exterior à outra. E aí, se o D for igual a R1 mais R2, elas estão tangentes num pontinho aqui. Terceiro caso, eu trouxe mais para perto essa lambda 1 aqui, e agora ela está entrando na lambda 2, tocando aqui em dois pontos. Então, eu falo que agora lambda 1 é secante a lambda 2. Então, ela tem esses dois pontos em comum com lambda 2 aqui. E aí, eu estou te falando que, bom, o raio delas não mudou, né? Eu só trouxe elas para mais perto. E aqui, essa parte que uma está dentro da outra é 2 centímetros aqui. Então, eu trouxe mais 2 centímetros para dentro de lambda 2 a lambda 1 aqui. Então, quanto vai ser o meu D, que é a distância entre os centros aqui? Meu D vai ser o 8 aqui, né? Que eu andei do centro até aqui. Então, 8, que é o raio de lambda 2, mais 1 aqui, né? Porque eu falei que tudo isso aqui é 3. E esse trechinho aqui é 2. Então, aqui vai ser 1, né? Então, meu D vai ser raio de lambda 2 mais esse raio de lambda 1 menos esse trecho aqui que cruza as duas, né? Então, aqui 8 mais 3 menos 2. Isso quer dizer que quanto vai dar aqui? 8 mais 1, 9. Então, a distância dos centros aqui é 9. Então, 9 vai ser menor que R1 mais R2, né?
9 é menor que 8 mais 3, mas vai ser maior do que a subtração dos raios. Então, R2 menos R1 aqui, 8 menos 3 vai dar 5. Então, 9 é maior que a subtração dos raios, mas é menor do que a soma dos raios. Então, se ele me der o D, me der o R1 e o R2, eu sei dizer se ela é secante aqui uma outra. Outro caso. Lambda 1 agora é tangente interior a lambda 2. Eu trouxe ela aqui mais para dentro. Então, antes ela tocava por fora, né? Lambda 1 tocava aqui no outro cantinho por fora, e agora ela está tocando por dentro, uma está dentro da outra. Todos os pontos de lambda 1 são interiores a lambda 2. Então, qual vai ser a distância dos meus centros agora, que lambda 1 está dentro de lambda 2? Vai ser aqui 8, né? Porque daqui até aqui é 8, daqui até esse ponto de encontro também é 8, né? O raio é constante na circunferência. Então, se aqui é 8, a distância aqui que está faltando, D, vai ser 8 menos esse trecho de 3 aqui. Então, esse trecho aqui vai ser 8 menos 3, 5. E aí, o D, então, vai ser igual a R2 menos R1. Então, a gente já sabe que se o D for maior que R2 menos R1, elas são exteriores, uma à outra. Se ele for igual, ela é tangente exterior. Se ele estiver entre a subtração dos dois e entre a soma dos dois, ela é secante. E nesse caso aqui, se ela é tangente interior, o D é igual a R2 menos R1. E aí, por último, esse é o último, lambda 1 é interior a lambda 2, mas não tem nenhum ponto tangente aqui. Então, ela está totalmente dentro de lambda 2. Como vai ser meu D aqui? Aqui, eu tenho que dar um valor, né? D é igual a 4. Porque se eu não te disser esse valor aqui, você não consegue calcular igual a gente calculou antes, né? Então, eu tenho que falar que D é igual a 4. Então, D vai ser menor que R2 menos R1. Então, 8 menos 3, 5. Se eu falei que o D aqui é 4, 4 é menor que 5. Então, lambda 1 é interior a lambda 2. Beleza? Depois volta lá no vídeo, faz as anotações para vocês verem todas juntas, comparar como que é cada uma. E essas relações aqui vocês conseguem ver. Na dúvida, desenha lá as duas circunferências que eu fiz aqui e pensa se o D tem que ser maior, menor, igual, a soma, a subtração dos raios. Isso aqui vocês conseguem tirar de letra agora que vocês já viram. Então vamos para o próximo passo aqui. A gente vai voltar um pouco no conceito de ângulos que a gente já viu nas aulas passadas e juntar agora com circunferências e polígonos que a gente já viu também. Bom, um quadrilátero inscrito na circunferência. Para ele estar inscrito na circunferência, ele tem que ter os 4 vértices dele aqui dentro da circunferência, na circunferência, né? Ele tem que estar em cima da minha circunferência. Beleza. Quadrilátero tem 4 lados. Bom, eu falei para vocês aqui que esse ângulo que eu marquei em vermelho aqui, né? Ele mede 105 graus. Eu não sei os outros 3 ângulos do meu quadrilátero e sei que esse ângulo externo aqui mede 120 graus. E eu quero achar, primeiro, esse ângulo Y aqui. Como que eu vou achar ele? Bom, se eu esquecer todo esse meu quadrilátero aqui, eu só pensar nesse ângulo e na circunferência. Que tipo de ângulo é esse? Ele é um ângulo central? Não, né? O vértice desse ângulo está na circunferência, ele não está no centro da circunferência. Então, esse ângulo é um ângulo inscrito. Beleza, e o que a gente viu de ângulo inscrito? O ângulo inscrito está enxergando um arco aqui, né? Que eu vou marcar em vermelho também. Então, ele está enxergando esse arco em vermelho aqui. E se ele é um ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco que ele enxerga. Então,
Se aqui é 105, o dobro de 105, 210. Então eu descobri o quê? Eu descobri que esse é um ângulo inscrito e ele enxerga um arco que mede o dobro dele. Beleza. Então aqui o arco mede 210. E esse outro arco, então? Esse em amarelo aqui. Quanto que ele vai medir? Eu sei que a circunferência toda tem 360 graus, certo? Se a circunferência toda tem 360 graus, e eu sei quanto mede esse arco em vermelho, que a gente falou aqui, 210, meu arco em amarelo vai ser 360 menos 210. Então, esse arco em amarelo vai medir 150 graus. Certinho? Se eu sei esse ângulo em amarelo, e meu ângulo y é um ângulo inscrito aqui na circunferência, certo? Se eu esquecer aqui esse pedaço do meu quadrilátero, pegar só esse ângulo y aqui, o vértice dele também está na circunferência, não está no centro, então ele tem que ser um ângulo inscrito também. E se ele é um ângulo inscrito, como a gente viu antes, ele mede a metade do arco que ele enxerga. Se ele enxerga um arco de 150 graus, então ele mede 75 graus. Tranquilo, né? Com isso, a gente consegue concluir uma propriedade dos quadriláteros inscritos na circunferência. Os ângulos opostos, então o 105 e o y, ou o z e o x, eles são suplementares. A gente também já viu em aulas passadas o que são ângulos suplementares. São aqueles que a soma dá 180 graus. Então aqui, esse ângulo de 105 mais o y é uma propriedade, isso aqui, tem que dar 180. Vamos ver se deu certo? 180 menos 105 vai dar 75, que é exatamente o que eu tinha achado antes, fazendo todo esse percurso aqui. Então, se não lembrar, lembra dessas propriedadezinhas que a gente já viu de ângulo inscrito na circunferência. Se não, vai direitinho na fórmula que os ângulos opostos aqui de um quadrilátero inscrito na circunferência são suplementares. E aí, vamos agora para o quadrilátero circunscrito. Antes, o meu quadrilátero estava dentro da circunferência e os vértices dele estavam na circunferência. Agora, a circunferência está dentro desse meu quadrilátero e ele tangencia aqui nos 4 lados desse meu quadrilátero. Então, no quadrilátero circunscrito, possui os 4 lados tangentes à circunferência. E aí vamos para uma propriedade. Se por um ponto externo à circunferência, então, por exemplo, esse ponto P aqui, eu fui lá, coloquei, finge que não tem nada desse quadrilátero aqui, eu coloquei só esse ponto P fora da circunferência. Então, se por um ponto externo à circunferência traçam-se segmentos tangentes a essa, então eu vim aqui no ponto P, tracei um segmento aqui que tangenciou em A. Vim aqui, outro segmento que tangenciou em B. Então, se eu fizer isso, estes são congruentes. Então, quer dizer aqui, como eu já marquei, que PA vale 10 aqui, então PB obrigatoriamente vale 10. Então, se eu tiver um ponto aqui, tracei 2 retas ou 2 segmentos tangentes à circunferência, esse PA aqui vai ser igual a PB. Então, aqui no meu Q, QB vai ser igual a QC, RC vai ser igual a RD e SD vai ser igual a SA. Beleza? Com isso, a gente vai para uma propriedade do quadrilátero agora. Quer dizer, a soma de um par de lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então, se eu somar aqui, por exemplo, RS com QP, então, lados opostos aqui, RS com QP, tem que dar igual QR por PS, por causa daquela propriedade que a gente já viu. Então, aqui, se eu somar PQ com RS, vai ser igual QR mais PS. Vamos ver aqui. O PQ
Então, PQ vai ser 10 mais 8, mais RS, 7 mais 12. 7 mais 12. Agora, QR mais PS. 8 mais 7 mais PS. 10 mais 12. Certo? É isso que eu escrevi aqui. E aí, vocês vão perceber que o 10 está dos dois lados, o 8 está dos dois lados, o 7 está dos dois lados e o 12 está dos dois lados. Obviamente, essa soma ia dar igual, né? E isso tudo por causa daquela propriedade que a gente viu antes aqui. Sabendo disso, eu deixei um exercicinho para vocês. Eu tenho aqui, não um quadrilátero, mas eu tenho dois pontos aqui, o B e o C. Eles são externos à minha circunferência. E desses pontos eu tracei segmentos aqui que são tangentes à minha circunferência. Então, eu passei BC aqui, ele toca num pontinho a circunferência. Esse BA aqui toca em A. E esse CD toca em D aqui, circunferência. E eu falei que CD mede x mais 1, BC mede 3x menos 2 e BA mede 7. E aí eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem como desafio aí, com base no que a gente viu agora. E aí eu gostaria que vocês comentassem as respostas aí, ou nos comentários, ou para mim, tá bom? E a aula de hoje foi curtinha, por hoje é só. Obrigada e bons estudos!